Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos dos anos finais, os oitavos anos. Eu me chamo Pedro Vitor, como você bem sabe, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de estatística. Hoje é o nosso terceiro encontro, da trilha 35 que estamos aí vivenciando, tá bom? Você sabe que a nossa aula ela tem um formato digital, onde você pode assistir e acompanhar essa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? E através do celular você tem como baixar um aplicativo top de verdade e quem vai falar sobre esse aplicativo, como você faz o download, quem está me acompanhando aqui hoje, quem está me acompanhando aqui hoje como se fosse mudar a pessoa, né? Quem está me acompanhando aqui hoje é ela de sempre. Briane, fala comigo. Então, né, gente, pode ser que outro colega venha aqui ajudar a gente na aula de matemática, por que não? O professor Heleno já participou aqui, o professor Revo e o professor Tiago, que é do time, não é? Então a gente faz aqui a participação de todo mundo e agradece aos colegas que sempre ajudam. Também agradece aos alunos que estão sempre aqui, né? A gente tem aqui nomes bastante conhecidos. Está fazendo a Pedro, que aqui no oitavo ano a gente se sente bem feliz, porque a gente já está quase fazendo uma chamada, né, Pedro, da frequência dos alunos que estão aqui constantemente. E isso deixa a gente bem feliz, tá? Para vocês juntar aqui nesse grupo e fazer algum comentário sobre a aula, tirar suas dúvidas, né? A gente também identificar da escola que você está participando. Billy vai me dar uma ajudinha colocando o QR Code aí na tela para você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code certinho de acordo com o sistema operacional do teu telefone, seja ele Android ou seja ele iOS, tá certo? Daí você vai ser direcionado para a lojinha do aplicativo, fazer o download e acessar utilizando a sua matrícula e a data de aniversário com 8 dígitos para a senha, tá certo? Daí você vai conseguir entrar aqui e conversar um pouquinho com a gente, né? E colocar aqui as suas considerações sobre a nossa aula, que é bem importante, né? Até o presente momento aqui já deu bom dia pra gente o Diógenes, a Maria, da Escola Carla Patrícia, a Caroline, da Mário Melo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, botou bom dia, abrir. Então, até intimidade a gente já está ganhando aqui com quem é frequente na aula da gente, tá bom? Para começar a aula, vou passar aqui para o professor Pedro. Daqui a pouco eu volto com outros comentários por aqui. Vamos embora. Me chama de Pedrinho, Diógenes, por favor. Então, pessoal, só lembrando aí, fala com a gente no chat, a gente fica bastante feliz. Como o Briane falou, né, a gente já tem as carinhas já. As carinhas não, né, que a gente não conhece, mas já tem uns nomezinhos já que a gente já está acostumado, que está presente aqui na nossa aula. A gente tem o Diógenes, temos o Luan, que faz tempo que não aparece, Maria com I, Maria com Y, a gente vai se lembrando de todo mundo e isso deixa a gente bastante feliz, certo? Lembrando que outra forma de você acompanhar essa aula e fazer a reprise dela, né, assistir quantas vezes você quiser, você tem acesso aí ao nosso canal no YouTube, o Educa Recife, certo? Lá você pode acompanhar todas essas aulas que a gente está vivenciando aqui, que você está acompanhando ao vivo. Você pode reprisar lá, você pode pausar, você pode acelerar a minha voz 2x, deve ser massa, né não? Mas você pode assistir do jeito que você quiser, certo? E o que eu peço para você que está acompanhando essa aula aqui hoje é que você compartilhe o canal no YouTube, tá? Para os seus amigos. Assim como compartilhe também o aplicativo para o seu amigo que acompanha só pela TV, por exemplo, ou que ainda não assistiu às aulas aqui do Educa Recife, certo? Então, compartilhe o aplicativo, compartilhe o canal no YouTube para que mais pessoas sejam alcançadas, certo? E que deixe a gente bastante feliz aí com a evolução de vocês, tá bom? Então, vamos relembrar aí a nossa aula passada, o que vivenciamos. Lembrando, lá no aplicativo você também tem acesso à trilha, estamos na trilha 35 e lá você tem a oportunidade de ver todo o conteúdo programático, tudo aquilo que a gente viu durante essa semana e no finalzinho ainda tem um exercício para que você possa pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Olha, meu Deus! Certo? Então, por favor, acompanhe lá, mande para o seu professor também, para que ele tire sua dúvida, dê um suporte para você também, certo? Então vamos relembrar aqui o que a gente viu e o que a gente estudou na aula passada.
Lembrando que a gente estava falando de uma festinha que estava rolando entre esses 5 amigos, certo? E a gente falou na aula passada sobre as medidas de tendência central, certo? A gente falou sobre a média, falamos sobre a moda e falamos também sobre a mediana, como é que a gente faz o cálculo de cada um desses elementos, certo? Então, lembrando aqui o que a gente definiu, né, como média, certo? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que a gente tem em uma determinada sequência de dados. Então, a gente tirou aí a média da sequência aí das idades dos meninos aí, das meninas que estavam participando daquela festa. A gente somou aí todos esses valores, certo? E encontramos como resposta 34 dividido por 5. Esse número 5 representa a quantidade de crianças, certo? Que a gente vai efetuar a divisão, certo? E encontramos aí como resposta 6,8. Show de bola? É assim que a gente calcula aí a média, soma todos os valores e divide pela quantidade. Depois disso, a gente falou sobre a moda. Falamos que a moda é o valor mais frequente, certo? Em uma sequência de números. E voltando para o exemplo lá das 5 crianças na festa, a gente viu que a idade que mais se repete é os 7 anos. Então, os 7 anos representam aí a nossa moda, certo? Eu falei também que a moda é um nome bastante intuitivo, né? Porque quando algo está na moda, bastante pessoas utilizam. Então, é fazendo essa referência que a gente tem o valorzinho aí da moda. Então, eu vou perguntar aqui a Briane, já que ela não estava aqui ontem, certo? Qual era a moda na sua adolescência, Briane, entre as meninas? Calça Tô Maluco. Calça, como era essa calça? É folgadona. Folgadona? É, tinha bolso de lado, o coisa era de elástico e era folgada. Ah, entendi. Na minha época de adolescente, em relação à calça, era calça lá embaixo. Ah, aparecendo na cueca. É, calça lá embaixo e andando todo... Como é o nome daquele? Pá, pá. Pronto. Sobre calça era aquela moda. Eu falei da moda das meninas com meia colorida. É da tua época? Não, era tererê. Na canela, toda colorida. Não, era tererê. Você botava um monte de pecinha de plástico no cabelo. De plástico no cabelo. É. Na minha época também tinha a boca assim. O Billy tá doidinho ali com a câmera. Foi mal, Billy, é um diálogo. Tem aquelas calças boca sino também, né? É. Que era apertada. Que hoje está voltando também. Tá voltando também. Mas é isso, gente. Moda é o valor que mais se repete. Então é o que todo mundo está utilizando naquele momento, certo? Como o Briane tem o cabelo cacheado, eu acho que ela não aderiu àquela moda das meninas que botavam o cabelinho assim. Não. Não aderiu, mas tu lembra, né? Lembro. Era o cabelo, tem todinha menina na minha sala, porque ajeitava o cabelo, botava o restinho aqui do lado. E depois falamos sobre mediana, pessoal. Mediana eu falei para você que é o menos fácil desses 3, certo? A mediana, ele é o termo central. Mas, para encontrar o termo central dessa sequência aí de dados, tá? A gente precisa colocar os números em ordem decrescente ou crescente, certo? Isso aí vai dar o mesmo resultado, como eu falei na aula passada para você, certo? Então, eu costumo resolver sempre pelo método na ordem crescente, certo? Porque eu não vou ficar escolhendo, tipo, essa questão eu vou fazer crescente, essa aqui decrescente. Eu faço sempre crescente, mas se você quiser fazer decrescente, fique à vontade, certo? E aí a gente encontrou a mediana da sequência aí dos alunos não, das crianças na festa, tá? Então eu coloquei os dados aí em ordem crescente, 5, depois a gente tem o 6, o 7 duas vezes e por último o 9. Então, como eu falei, como essa sequência ela tem apenas 5 números, o termo central já fica bastante visível da gente entender aí que a mediana ela vai ser igual a 7. Lembrando, acho que eu nem falei aqui, só aqui na aula passada, a quantidade de dados que a gente tem aqui é uma quantidade ímpar, certo? Se a quantidade de dados aqui que a gente teve fosse uma quantidade de números pares, você ia observar que no termo central a gente teria aí 2 números, certo? E claro, não tem como a gente cortar, não tem como a gente eliminar esses números, porque aí não teria mediana. A mediana seria
Nada. Então, quando a quantidade de números for par, vai sobrar aí 2 números, certo? E esses 2 números, você tem que tirar a média aritmética deles. Ou seja, somar e dividir pela quantidade de números que é igual a 2. Tá joia? Então, relembramos aí a partezinha que falamos sobre média, moda e mediana. Falamos na aula passada sobre essas 3 principais medidas de tendência central, certo? Vou voltar agora para a Briane, não vou perguntar nada sobre moda agora, vou perguntar as colocações que ela tem sobre essa temática e ver aí como é que está a movimentação no chat. Então, né, Pedro, a gente já tinha falado anteriormente sobre essa parte de estatística. Aqui mesmo, a gente já trabalhou essa relação de leitura de gráfico, de relação de pesquisa, e agora a gente está afunilando, trazendo para vocês algumas medidas que a gente pode tirar com essas observações, né? O professor Pedro, ele começou de maneira bem didática, trazendo a ideia da frutinha. Eu ainda estava aqui, que foi na terça-feira, e aí a gente começou organizando essas informações através de uma tabela. Então, ainda não se tinha nenhuma medida, mas se tratava do comecinho desse conteúdo de estatística, trazendo a organização dos dados. Então, se o professor já começou trazendo essa ideia, o que é que você começa a pensar? A primeira parte da estatística é você conseguir organizar de maneira que você consiga interpretar bem aquelas informações ali, tá bom? Daí, a gente pode começar a perceber, através dessas medidas que o professor vem abordando, a necessidade desse cálculo e a tomada de decisão em cima disso, né? No final das contas, a gente ensina esse tipo de conteúdo, claro, com o cálculo matemático, mas sempre pensando o que é que se poderia fazer com aquela solução. Então, o professor já trabalhou com as medidas de tendência central com média e média e moda, que a gente viu no comecinho da aula hoje revisando, e hoje ele vai trazer para a gente como que a gente vai calcular essa outra medida que é chamada de mediana, tá certo? Então, em cada situação, a gente tem um momento específico ali, ou um contexto, que faz com que seja necessário uma dessas medidas, ou que a interpretação, de acordo com essas informações, faz com que a gente olhe para aqueles dados com aquelas informações de maneira diferente, tá certo? Vou voltar com o professor, para ele dar continuidade aqui à aula e mostrar para vocês o exemplo, e já já a gente contextualiza com mais comentários, tá bom? Bom, pessoal, perfeito, Briane. Essa questão aí das medidas de tendência central, a gente falou na aula passada, certo? Mas lembre-se, falamos apenas da festa da criança, né? São 5 crianças ali, então ficou bem fácil, era só para a gente entender a definição e o cálculo de cada uma dessas medidas, da média, da moda e da mediana, certo? Na aula de hoje, certo? Eu deixei esse exemplo aqui no final da aula passada, certo? Para você calcular aí a média, a moda e a mediana dos pesos dos alunos. Colocamos aí uma certa quantidade de alunos, certo? E em quilos, e quero saber aí a média, a moda e a mediana dessa sequência de dados aí, certo? Lembrando, gente, a gente sempre volta aí para conteúdos, né, que vocês viram aí nos anos anteriores, certo? Ou também em aulas anteriores, tá? Então, por exemplo, para saber quantas pessoas a gente pesquisou aqui, a gente não precisa somente calcular, e a gente poderia contar de um por um, né? Mas você pode contar aqui, ó, quantos tem no comprimento. A gente tem 5 pesos aí no comprimento, né, que é na parte de baixo aqui na horizontal. E na largura a gente tem 4 pesos. Então, se eu multiplicar esse 5 por esse 4, eu vou encontrar a quantidade de pessoas que foram pesquisadas, que no caso aqui é igual a 20. 5 vezes 4 igual a 20. Então, não precisa você contar de um por um aí, não, para saber a quantidade, certo? Basta você utilizar esse artifício, já que esses dados estão organizados aí em forma de uma tabelinha bem bonitinho aí para você, certo? Então, vamos calcular aí, vamos encontrar a média, a moda e a mediana dessa sequência aí de pesos desses alunos, certo? Lembrando aí que a gente está falando de uma quantidade agora de 20, certo? É muito maior que os 5 da festinha da criança, certo? Então, presta bastante atenção. Primeiro, vamos calcular a média. A gente definiu a média na aula passada. A gente viu que para calcular a média, basta a gente somar todos os números e dividir pela quantidade de números. Essa quantidade a gente já viu que é igual a 20.
Então você pega aí, iria pegar a sua calculadora ou fazer no próprio caderno e ia somar todos esses pesos aí. Você ia fazer 70 mais 85, mais 83, mais 77 e assim por diante. E esse somatório você ia dividir por 20, certo? Eu já somei aqui, já encontrei o valor de 1.578, certo? E vou dividir esse valor por 20. Lembra, né? Para calcular a média, soma todos os números e divide pela quantidade. Então, dividindo esses dois valores aí, a gente encontra como resposta 78,9 quilogramas. É o peso médio desses 20 alunos. E aí você pode fazer o comparativo, você pode ver aí quantas pessoas estão acima da média, quantas pessoas estão abaixo da média, certo? Já que a gente encontrou esse valor aí, certo? Para encontrar agora a moda, né? Basta a gente olhar para essa tabelinha e ver qual é o valor que mais se repete aí, certo? Você pode notar que a gente tem o 70 aparecendo duas vezes, a gente tem o 84 aparecendo duas vezes também, certo? Mas a gente tem o 77 aparecendo três vezes, certo? Então, o 77 apareceu mais vezes, então eu tenho aí que a moda é igual a 77, certo? Lembrando também da aula passada que eu falei para vocês, por exemplo, imagina que a gente tivesse aí um outro número 70, então eu teria 3 números 70 e teria 3 números 77. Então, a mediana seria os dois números, tá? Tanto o 70 quanto o 77. A gente chama isso de uma sequência bimodal, certo? Bi é o número 2 e modal é a moda, ou seja, a moda teriam dois valores, certo? E para a gente encontrar a mediana nessa sequência aí de dados, lembra, né? Precisamos primeiro colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Eu já coloquei aqui os valores em ordem crescente. Os valores estão aí do menor para o maior, certo? Então você pode começar a entender aí, a verificar essa mediana de forma mais rápida, tá? Porque como assim, Pedro? Veja, como aqui o quadro, né, é um pouco pequeno, eu coloquei aí. Não é que o quadro é pequeno, é que a quantidade de número é grande, né? Como eu tenho uma quantidade de grande de números, para a gente colocar um do lado do outro, as letras iriam ficar bem pequenininhas. Então, eu preferi colocar assim, certo? Mas lembre, estamos procurando aí o valor do meio, estamos procurando a mediana, certo? Então, você poderia encontrar cortando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante, até você encontrar o termo do meio, certo? Lembre-se, estamos falando aí de uma sequência com 20 números. 20 é um número par, tá? Então, no meio ali vai sobrar dois números, certo? Precisamos encontrar quais são esses números, certo? Então, pensa comigo. A gente tem 20 números. Então, se eu tenho 20 números, quando eu eliminar os extremos, eu vou chegar na metade lá, que são os dois números centrais, certo? Mas veja, se eu pego 20 e divido por 2, eu tenho como resultado 10. Então, eu tenho 10 números para a esquerda, 10 números para a direita. Então, eu quero esses dois númerozinhos aqui. Ah, Pedro, então quer dizer que se eu cortar os 9 primeiros números com os 9 últimos números, lembra, depois de colocar em ordem crescente, tá? Então, eu vou cortar os 9 menores números com os 9 maiores números. Vai restar os dois termos centrais, onde eu vou calcular a mediana, certo? Deu para entender aí? Então, eu vou cortar aqui, ó. Cortei os 9 primeiros números com os 9 últimos números, certo? E encontrei aí como termo central o 77 e o 78. Então, depois que você encontra esses dois valores centrais aí, você precisa tirar a média desses dois valores para encontrar a mediana. E como é que eu tiro a média? Somo e divido pela quantidade. Então, eu vou ter aqui, ó, que a mediana vai ser 77 mais 78 dividido por 2, tá? Vou encontrar como resposta aqui, ó, 155 dividido por 2, que é igual a 77,5, certo? Você pode notar também que, imagina aí que eu calculo aí a mediana
entre 4 e 6. Tu concorda comigo que o número que está no meio aí é o 5, certo? Porque você pode calcular 4 mais 6 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Ou você pode fazer na sua mente, como eu acabei de fazer, certo? Mesma coisa para essa situação aqui, ó. 77 e 78. Qual é o número que está no meio? 77,5, certo? Você pode também racionalizar aí, entender dessa forma, fazendo o cálculozinho aí de cabeça, tá bom? Então, calculamos aí a média, a moda e a mediana dessa sequência de dados, certo? Mas a gente ainda vai elevar o nível mais um pouquinho, tá bom? Antes disso, eu vou passar a palavra aqui para a Briane, para ela fazer suas colocações e ver aí como é que está a movimentação no chat. Antes que eu pudesse perguntar, o pessoal já disse assim, ó, tô entendendo tudo, não tô com dúvida, até agora dúvida nenhuma, enfim, a galera tá prestando atenção na aula e compreendendo todos os passos que o professor Pedro aí utilizou para resolver esse problema, né? Veja que com uma sequência numérica aí e devido a uma situação... Olha, a gente está analisando uma característica, lembra que a gente falou sobre isso no comecinho de estatística, que é o peso, e esse peso tem esses valores aí diferenciados, né, esses valores numéricos. Então, a gente está calculando esses valores para trabalhar com essa intenção. Então, a partir do momento que a gente calcula, por exemplo, a moda... Volta lá, professor Pedro, um pouquinho, por favor, só para eu verificar. Pronto, a média e a moda, o que a gente está querendo dizer? Desse grupo de 20 pessoas, o peso médio ali, né, que a gente consegue fazer é de 78,9, aproximadamente 79 quilogramas. Existe gente mais pesada que isso? Tem sim. Tem gente mais levinha que isso? Tem sim. Mas fez-se um cálculo para saber mais ou menos ali o peso, de maneira a distribuir essa quantidade igual para todo mundo. Para se tomar alguma decisão em relação a esse peso, por exemplo, poderia ser um treinador físico para colocar uma alimentação para essa galera. Claro que é melhor fazer individual, né? Mas é só para a gente perceber de que maneira a gente utiliza essa informação. A moda ali a gente tem 77. Vamos dizer que fosse, por exemplo, o tamanho das camisas em relação à vestimenta, né? Então, a gente percebe que tem mais desse número. Claro que sabendo a quantidade, a gente vai pedir certinho. Mas aí, com esse valor da moda, a gente vai saber que tem mais gente que vestiria determinado tamanho que coubesse numa pessoa com 77 quilogramas. Então, a gente começa a perceber essa interferência nas decisões que a gente começa a tomar. Já na mediana, que é o próximo... Só para eu ver ali quanto que deu. Pronto. Já na mediana, a gente tem esse caso particular, né? Sabendo que a gente tem que buscar o valor do centro, a gente precisa de uma ordem para isso. E o professor Pedro colocou que podia ser crescente ou decrescente. Hã? Tá. Mas aí, eu não entendi. Mas aí, a gente pode colocar crescente ou decrescente, né? E aí, quando a gente começa a perceber esse tipo de ordem, independente, o centro vai ficar do mesmo jeito. O meio vai ficar do mesmo jeito. Se a gente tiver uma quantidade ímpar de termos, beleza, sem problema nenhum, a gente vai achar um único termo que ocupa aquela posição central. Agora, se a gente tiver uma quantidade par de termos, que foi o caso que está ali, né, professor? Isso. Mostre lá já o finalzinho. A gente tem 77, 78 e a gente vai ter que fazer o processo da média para isso, tá bom? Então, percebe que toda a informação que a gente colocou agora tinha esse exemplo e a gente conseguiu mostrar para você cada uma dessas medidas aplicada aí com essa ideia do peso. Vou passar aqui para o professor, que ele ainda tem mais um comentário para fazer aí no finalzinho da aula. Vai lá, professor. Tenho muitos. Ó, gente, vamos lá, veja só. A gente tem aqui essa tabelinha, certo? Que a gente colocou aí os números, tá? Então, como a gente pode organizar esses valores em forma de tabela? Lembra que a gente fez lá na primeira aula, certo? A gente pegou uns dados e organizou eles em forma de tabela. Acompanha aqui comigo o que é que vai acontecer se a gente for organizar esses dados aqui em forma de tabela, tá bom? A gente vai pegar o valor lá do peso, certo? E vai ver quantas vezes esse peso ele apareceu, certo? Então a gente tem aqui, ó, o 70 apareceu 2 vezes e eu já gosto de riscar porque eu já dá para saber lá que aqueles valores ali eu já utilizei, certo? Então, o 72 ele vai aparecer uma vez, já risquei o 72. O 74 ele vai aparecer uma única vez lá em cima, ó, já risquei também.
O 75, ele vai aparecer 2 vezes, certo? O 76, ele vai aparecer uma vez, tá bom? O 77, ele vai aparecer 3 vezes. E você pode notar que a quantidade de vezes que aparece o número é muito pequena. Então, se a gente for colocar isso aí em forma de uma tabela, vai ficar uma tabela do tamanho do mundo, certo? A gente vai colocar lá 70 2 vezes, 72 uma vez. E assim por diante, ó. Quando a gente riscar todos os números, a gente vai ter uma tabela enorme. Então, a gente pode organizar esses valores aí, construindo uma tabela menor, certo? Agrupando e determinando um intervalo para você colocar esses dados, certo? Então, como é que eu vou fazer aí? Eu vou pegar aí e vou colocar os valores de 5 em 5, beleza? Então, eu vou escrever o intervalo aqui, ó, de 70 a 75, de 75 a 80, de 80 a 85 quilos, quantos alunos a gente tem, de 85 até 90, e a gente sabe que a soma disso aí tudinho vai ter que dar a quantidade de alunos, né? Que é o que a gente chama de frequência absoluta, que a gente já sabe que é igual a 20, certo? Mas, Pedro, vê só. Tem o 75 na primeira fileira e tem o 75 na segunda fileira. E aí, o 75 ele vai entrar aonde? Certo? Então, ó, quando eu coloco ali o 70 até o 75, certo? O 70 ele vai entrar na sequência e o 75 ele não vai entrar, beleza? Então, a gente vai colocar os valores aí, os pesos de 70 até 74, certo? E depois, de 75 até 80, o 75 vai entrar e o 80 não vai entrar, tá bom? Então, vamos ver aí como é que vai ficar. Ó. De 70 a 75, a gente tem 4 valores, tá? Coloquei ali. De 75 até 80, opa, eu tenho aqui esses valores aqui, ó. Aí você soma tudinho, tá? 2 mais 1 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 1 dá igual a 7. De 80 a 85, a gente tem quantos valores? 4 valores aí, soma esses 4, tá? Vai dar igual a 5. E de 85 até 90, a gente tem aí um total de 3 valores, né? Somando esses 3 valores, vai dar igual a 4. E se você somar esses 4 valores, a gente tem aí um total de 20. Belezinha? Então, distribuímos aí, fizemos uma tabela bem bonitinha, tá? Estreitando aí os valores, colocando aí um intervalo, beleza? Ficou claro, galerinha? Fala com a gente aí no chat. Essa parte aqui da frequência relativa é exercício de casa, porque eu já fiz no nosso primeiro encontro, tá bom? Então, vou deixar essa partezinha aí como tarefinha de casa para você. Vou passar a palavra para a Briane. Billy já tá assim ali, ó. Acabou-se para ela dar tchau para vocês, tá bom? E eu me despedir também. Tchau, gente. Até a próxima. É top esse tchau. Tchau, galerinha. Um cheiro no coração e até a nossa próxima aula.